Gente, o nome da pregação de hoje é submissão feminina ou submissão feminina e submissão significa obediência, sim. Sim, é isso mesmo. Sim, é isso. Não quero ter vergonha daquilo que me parece muito claro na Escritura. Vamos lá. Efésios capítulo 5, versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos, que aqui embaixo vai ser traduzido por seja submissa. É a mesma palavra em grego. É a mesma palavra. Que na realidade, no verso 22, a palavra submissa nem aparece em grego, mas é porque é uma construção natural. E em português, o arranjo melhor é colocar a mesma palavra aí. Então, verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Todos nós devemos nos submeter uns aos outros, diz Paulo. E agora, ele vai dando exemplos claros desse arranjo divino, dessas esferas de autoridade. E aí ele começa com o lar, as mulheres se submetendo ao marido, depois os filhos se submetendo aos pais e os servos se submetendo aos seus senhores. Verso 22. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. O sentido é, como se o seu marido fosse o próprio Cristo. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Até aí. O verso 25 ele vai dizer que os homens devem amar as esposas, mas hoje o meu texto é só sobre isso. Só sobre isso. Paulo disse que ele não se envergonhava do evangelho. Por que Paulo disse isso? Porque ele sabia que quando o evangelho fosse pregado de maneira fiel, muitos seriam tentados a ter vergonha do evangelho. Como Paulo disse, é um escândalo para o mundo, é uma loucura para o mundo. O evangelho é uma loucura, um absurdo para eles, mas para nós não. Para nós é poder de Deus, para nós é vida, para nós é libertação. Por isso Paulo diz, eu não vou me envergonhar, mesmo que tudo o que eu fale para este mundo seja uma aberração. Sendo assim, um bom indicativo de que estamos pregando a palavra de Deus em sua totalidade é a tentação de sentir vergonha. Se eu disser isso aqui no meu trabalho, eles me matam. Você tem essa tentação? É uma grande chance de que você esteja sendo fiel ao texto. Se o que você diz nunca provoca horror neste mundo, se os homens ouvem você e dizem, que legal, essa igreja eu acho legal. Um homem ímpio que odeia a Deus, se este homem, como a Bíblia declara, filho das trevas, ele ouve o evangelho, ou ele se converte, ou ele vai dizer, isso é um absurdo. Não há neutralidade. Quem não é por mim é contra mim, disse Jesus. Quando pregamos o evangelho genuinamente, quando expomos a palavra de Deus de maneira genuína, este mundo fica horrorizado. Por isso Paulo disse, eu não me envergonho. Mas parece que muitos pastores sentem tentação, eu também, todos nós sentimos. Mas muitas vezes se envergonham mesmo deste texto. E já começam a falar desse texto quase pedindo desculpa. Não, mas espera aí, mas submissão não é submissão. Mais ou menos assim. Aí vem com o negócio, né? Não, mas submissão está debaixo da mesma missão, não significa não obediência. E outra coisa, Paulo disse ali que os homens devem amar as esposas como Cristo amou a igreja, ou seja, tá vendo, é mais difícil. Quase assim. Veja, eu acredito que é lícito mesmo fazer os alertas dos equívocos sobre este texto, e eu vou fazer aqui ao longo da pregação. É importante. Mas, não podemos deixar que esta geração feminista tire o peso destas palavras. Nós, pastores, não podemos diluir o texto e torná-lo tão aguado que deixe de ser aquela água viva que brota do trono de Deus. A submissão, eu vou defender, é assim, obediência. Obediência. A submissão não é apenas a marca das irmãs, mas de todos os cristãos tementes a Cristo Jesus. Não foi isso que Jesus disse que devemos fazer se quisermos segui-lo? Negar a nós mesmos e nos submetermos a Ele? É isso que o homem faz
ao cumprir a sua função. É isso que a mulher faz, ao cumprir a sua parte no arranjo divino, em que nos complementamos no casamento. Vale lembrar que, e eu acho que eu disse para vocês aqui nas outras pregações, eu não lembro se eu disse, então se disse, vou repetir, que a autoridade não implica em superioridade. Lembra do que Paulo disse? Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Deus, Pai, é o cabeça de Cristo. Mas isso não significa inferioridade. No concílio de Nicéia, em 325, a primeira reunião oficial da igreja para se organizar e combater a heresia, a reunião visava combater Ário, um presbítero que dizia que Jesus era um ser criado, não da mesma substância da divindade, não da mesma substância de Deus Pai. Tertuliano já havia cunhado o termo trindade. 3 pessoas, um só Deus. Mesma substância. Portanto, de maneira oficial, no concílio de Nicéia, foi decretado que é heresia. E acertadamente é uma heresia dizer que Jesus é um ser criado, que ele não existia desde sempre com Deus Pai e o Espírito Santo. É heresia. Ele é igual ao Pai, como João vai apresentar. No princípio, o Verbo, que é Jesus, estava com Deus, ele era Deus, ele é Deus, e todas as coisas que foram feitas por meio dele. Em toda a Bíblia, nós vemos essa declaração de unidade e de igualdade, o tempo todo. O tempo todo. Os fariseus, inclusive, acusaram Jesus disso. Ele se faz um igual a Deus. Mesmo assim, nós vemos que o texto bíblico declara que Jesus Cristo, ele submetia a Deus Pai, que Deus Pai é cabeça de Jesus Cristo. Portanto, não tem a ver com inferioridade, mas com o arranjo divino, o mesmo que vale para Deus Pai. E Paulo nos associa, lembra? Olha, o mistério do homem com a mulher, os dois se tornam uma só carne, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. E mostra então essa unidade entre Deus e os homens e entre a mulher e o marido. Essa unidade divina é revista também no casamento. Então, nós, os homem e mulher, fomos feitos à imagem e semelhança de nosso Deus. O que significa dizer, então, que a submissão não é um atestado, de forma alguma, de inferioridade. Mas vamos lá. Eu quero defender que submissão é obediência, sim. A palavra aqui, sujeitai-vos e submissa, é upotasso, em grego. O dicionário da Strong define assim: obedecer, render-se, estar sujeito. Havia um uso militar, organizar tropas sob o comando de um líder. O uso não militar, qual era? Todo tipo de organização onde havia alguém que liderava. Vejamos o uso dessa palavra em outras oportunidades na Bíblia. Falando sobre Jesus, com 12 anos. Desceu com seus pais. Lembra o contexto? Perderam Jesus, foram embora na caravana. Deram-se conta, Maria e José deram-se conta de que Jesus não estava ali. Voltaram para o templo e encontraram Jesus ali no templo. Maria disse: por que fizeste isto conosco? E Jesus retruca: não sabia que convinha que eu ficasse aqui? O que é bem provável que Jesus estava dizendo que ali era o lugar em que ele deveria ficar, como Samuel, bem pequenininho, foi morar no tabernáculo. Mas, diz o texto, que ela disse: vamos embora. E aí a gente chega aqui. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes upotasso, submisso. Obedeceu. Foi com eles. Outro texto, Romanos 8:7. Por isso, o pendor, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita, upotasso. Ou seja, não se submete à lei de Deus, não obedece à lei de Deus. Nem mesmo pode estar. Calvino, comentando o verso 21, diz assim: onde reina o amor, aí também se prestarão serviços mútuos. Aí também se prestarão serviços mútuos. É o que ele fala do verso 21. Devemos nos sujeitar uns aos outros. Onde houver amor, haverá um espírito de servo, em que vamos servir a todos. Os homens servem à sua maneira e as mulheres também servem à sua maneira. O homem ao liderar e a mulher ao auxiliar o homem nessa liderança. Em
Romanos 13, mais uma vez a mesma palavra e dando sentido de obediência. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por eles instituídas. A ideia, mais uma vez, de obedecer. Mais uma vez, Tito 2,9. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes. A palavra obedientes aqui é o potássio. A mesma aqui sobre submissão. A mesma. O texto também diz, Paulo diz, que as irmãs devem se submeter como a igreja se submete a Cristo. Como a igreja se submete? Como a igreja faz? Ela ouve e ela segue. Então, assim, é irracional que crentes não consigam interpretar algo óbvio. A própria figura de cabeça. O que é? O homem é o cabeça. O que a cabeça faz? O que o cérebro faz? Ele manda o comando. E os meus dedos obedecem. Seguem. Quando eles não obedecem, dizemos que está enfermo, que há um problema aqui. A própria figura, então, a própria ilustração que Paulo dá, denota isso. Ora, alguns exemplos aí de submissão. A mulher, ela não toma a frente. Ela não coloca definitivamente a carroça na frente dos bois. Não faz isso. Ela não toma a frente em casa e muito menos na igreja. Veja que coisa interessante. 1 Pedro 3,1. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. Opa, não é esse aqui não. Aqui, desculpa. 1 Timóteo 2,11. A mulher aprenda em silêncio com submissão. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Esse é o contexto e o versículo mais usado para a gente justificar a proibição de mulheres ordenadas ao ministério. Não pode. Por quê? É este o texto. Há muitas outras bases, mas este é o texto mais claro. Ele fala, não permito que elas ensinem no culto. E nem exerçam autoridade de homem. E Paulo une as duas coisas, ensino e autoridade. E veja o que ele disse. Aprendam em silêncio na igreja, com toda a submissão. Olha que coisa. As mulheres, ao tomarem a frente na igreja, não estão se submetendo. Estão desobedecendo. Ora, aos coríntios, Paulo disse que era até vergonhoso que elas falassem na igreja. E a gente deve se lembrar, mais uma vez, Paulo falou pelo Espírito Santo, não pela cultura. Não, ele não foi moldado pela cultura, ele foi moldado pelo Espírito Santo de Deus para dizer aquelas palavras. Terceiro, a submissão não é apenas se o marido for como Cristo. Não é apenas. Não é. Mulheres, diz Pedro, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, mesmo assim, Pedro diz, submetam-se. Submetam-se. Isso é muito interessante. Essa passagem é muito interessante porque é quase que unânime. É quase que unânime. Quase todo pastor, quando ele vai falar sobre esse assunto da submissão feminina, já com um medo violento de apanhar das mulheres, ele cita este texto, fala, olha, as mulheres sejam submissas, e depois atrelam ao verso 25, em que Paulo começa a explicar a função do homem, que os homens amem as mulheres, assim como Cristo amou a igreja. E aí dizem, olha, está vendo? As mulheres devem se submeter somente se esse homem for uma espécie de Cristo. E é verdade que esse é o ideal. Essa é a função do homem. Os homens que não estão fazendo isso estão pecando. Mas Pedro disse que, mesmo aqueles que não são como Cristo, mesmo aqueles que ainda não obedecem à palavra, as mulheres devem ser submissas, diz Paulo. Ora, usar as imperfeições de nossos líderes para manifestar a nossa rebeldia é o que inúmeras vezes nós fazemos. Muitas vezes fazemos isso na igreja, muitas vezes fazemos isso com os nossos pais, que muitas vezes eles perdem a paciência, em alguns momentos eles agem de maneira incorreta, e usamos inúmeras e inúmeras vezes essa imperfeição deles para justificar a nossa rebeldia. Ora, em nenhum momento se diz na Escritura que vamos seguir nossos líderes apenas se eles forem
completamente perfeitos. Mesmo porque vocês também não são. Eu também não sou. Então, de modo algum, é isso que a Escritura ensina. A submissão virá somente em caso de perfeição absoluta. De forma alguma. De forma alguma. É óbvio que não precisaríamos nem dizer, mas temos que afirmar, é óbvio que isso não é carta branca para que façam o que quiserem. E aí, não é desculpa, é interpretação do próprio texto. A submissão é sempre a Cristo. Submetam-se ao seu marido como se ele fosse Cristo, diz Paulo, como se fosse para o próprio Cristo. Pois bem, se é como a Cristo, não pode ser contra Cristo. Portanto, se o marido ordena algo que é contrário à Escritura, se a submissão é como a Cristo, é óbvio a mulher não pode seguir. Vou dar um exemplo que aqui nesse caso vai até além disso que estou falando, que não era nem apenas uma questão de desobediência direta da palavra, mas de estupidez de Nabal. Diz o texto bíblico que esse homem era maligno. Mas era muito rico. E ele possuía uma esposa, Abigail. E o texto a descreve assim: bela e sensata. Um dia, Davi se aproximou dos rebanhos do marido de Abigail e disse o seguinte: olha, envie uma mensagem ao teu senhor. Diga como nós temos sido honestos para com vocês. Não defraudamos, não pegamos, não roubamos nada. Diga para ele. E aí, diga o seguinte: se ele tem qualquer coisa em mão, dê-nos. Dê-nos. Diz o texto que o marido de Abigail, maligno como era, diz o texto que ele falou: que tenho eu contigo? Quem é Davi? Davi então ficou furioso, ordenou a seus soldados que se preparassem para a batalha, mas nesse momento, diz o texto que os servos foram avisar Abigail. Abigail, seu marido fez besteira e está determinado à ruína de nossa casa. E estava mesmo. Davi ia matar todos do sexo masculino, ele prometeu. Nessa hora, diz o texto que ela desobedece seu marido, pega várias coisas, bezerros e presentes, e leva tudo isso até Davi. E se humilha diante de Davi. Nessa hora, Davi interpreta essa cena de desobediência de Abigail da seguinte maneira: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou. Essa foi a interpretação de Davi. Você, ao desobedecer o seu marido, você foi fiel a Deus. E por isso, hoje, sua família será salva. Ora, Davi interpretou corretamente a cena? Certeza absoluta só na glória, mas me parece que sim. Me parece que sim. A gente deve se lembrar também, então, que muitas e muitas vezes, inúmeras mulheres escondem, numa interpretação incorreta da submissão, a sua covardia. Abigail foi corajosa o bastante para salvar os seus filhos, para salvar a sua casa. E inúmeras vezes é assim que as mulheres devem ser em seus lares. E serem esse instrumento para salvar a casa. Quantas vezes a mulher é instrumento de Deus para preservar o seu lar? No trânsito, principalmente. É ou não é? Que às vezes o marido quer perder a paciência, ela diz: não, calma, segura, não. Só um exemplo que eu pensei aqui. Né? Com os filhos. Deus não criou a mulher porque faltava algo. Ela não existe, então, para exercer um tipo de liderança em casa, inclusive sobre o próprio marido, para influenciá-lo para o bem. E inúmeras vezes, quando os homens perdem a paciência e são agressivos, elas não estão ali para dizer: não, está errado. Isso está errado. A Bíblia não declara que a mulher edifica a sua casa. A Bíblia não chama a mulher de dona do lar. Portanto, ela exerce sim uma liderança em sua casa. A Bíblia declara que a mulher é auxiliadora. Auxiliadora influencia, conduz inúmeras vezes. Ajuda sim a apontar o caminho. Ajuda sim. Lembra de Davi? Quando Absalão quis tomar o reino, Davi
foi fugindo. Saiu fugido de seu país. Uzai, um de seus conselheiros mais fiéis, se aproximou de Davi, dizendo: vou contigo, meu rei. Davi disse: não. Você será um peso para mim. Vá até Absalão e diga a ele que você estará com ele, que você será fiel a ele. Diz o texto que nessa hora Davi orou que Deus transforme em loucura o conselho de Aitofel. Aitofel era outro conselheiro de Absalão. Aitofel deu o seguinte conselho: Absalão, vamos pegar agora o seu pai. Vamos aproveitar que eles estão cansados, eles estão fugindo, este é o momento. Diz o texto que Uzai falou: não, seu pai está como uma ursa, brava. Não faça isso. Seus soldados, vocês sabem, os soldados de seu pai são valentes como seu pai. Não é a hora. Vamos ajuntar um número maior de exército. E aí, então, nós iremos atrás dele. Diz o texto que este era o conselho ruim. Mas, diz o texto, que Absalão seguiu este conselho. Quem ganhou a guerra foi o auxiliador. Foi aquele que auxiliou, que deu um conselho. Nesse caso, o conselho foi ruim para Absalão. Mas poderia ser um conselho que salvaria, que era o conselho de Aitofel. Pedro diz que o marido ímpio será ganho pelo testemunho da mulher, mostrando assim, então, que a mulher exerce sim influência sobre o homem. Será ganho. Ou seja, ela ambiciona mudar a atitude dele, por meio de seu testemunho. Então, ela exerce liderança em casa. O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. É uma frase que retrata bem muitas ideias bíblicas. O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente, significa o seguinte: todo mundo que tem poder tem tentação de se corromper. Mas quem tem poder absoluto, lidera sozinho, esse vai se corromper. É certeza que vai. Por isso, nós vemos na Escritura que o governo nunca é solitário. Veja, por exemplo, na nação de Israel. Se fala muito ainda de divisão de poder, que evolução, que gregos. Gregos nada. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Há uma monarquia, que nem era a vontade de Deus, mas há ali um rei, e há também sacerdotes, que exerciam sim uma grande liderança na nação. E todos, e veja aqui a evolução, ou melhor, veja aqui a profundidade de sabedoria da Bíblia. Havia uma lei, uma constituição, e todo mundo deveria obedecer essa lei. Aristóteles falou disso lá. Deus já falava. Havia uma lei e todo mundo deveria se submeter a essa lei, inclusive o rei, inclusive os sacerdotes. E quando essas duas instituições falhavam, os sacerdotes e os reis, havia alguém chamado profeta, que vinha e apontava o dedo na cara do rei. E às vezes também na cara dos sacerdotes, dizendo: vocês estão pecando, parem. Não seria a mulher uma profeta em casa? Porque até no Novo Testamento era proibido que elas ensinassem em público, mas sempre foi permitido que elas profetizassem. Não seria a mulher uma profeta em casa para, quando o rei perder a linha, ela afirmar: está errado, está errado, está errado, está errado. Na igreja é a mesma coisa. Na igreja é a mesma coisa. A liderança sempre foi plural. Sempre foi plural na igreja. Apóstolos, no plural. Presbíteros, no plural. Essa ideia que vemos em inúmeras igrejas, que reflete muito um governo católico, episcopal, com um que lidera aqui num esquema de pirâmide, e aí outro aqui, o que ele fala é verdade absoluta, e aqui depois o padre, e por aí vai. Não existe. Não é assim o padrão bíblico. Não cremos que esse é o modelo bíblico. O modelo é sempre de uma liderança plural. Presbíteros. E mesmo assim, ainda vemos também a igreja exercendo também influência. O próprio diaconato surge na igreja em virtude de uma reclamação dos irmãos. Dos irmãos. Ou seja, na igreja, em Israel como nação,
a liderança sempre é compartilhada. Não há alguém que lidera sozinho e é inquestionável, irrepreensível. Você encontra isso nos modelos neopentecostais. E usam muitas vezes a desculpa, não toque no ungido. Que é uma desculpa para que os pastores vivam em pecado, façam tudo de errado e ninguém possa repreendê-los. Isso não existe. Não existe na história do povo de Deus. Pedro, chamado pela Igreja Católica de primeiro Papa, é repreendido por Paulo. É repreendido. Essa ideia, então, de um líder que, num dado momento, é irrepreensível, é infalível, em que de sua cadeira, ele, quando fala, ele é perfeito, existe na Igreja Católica, não entre nós. Nós somos protestantes. Protestantes. Não cremos em papas. Nem na igreja, nem em casa, nem em lugar nenhum. Nem em lugar nenhum. Terceiro. Isso aqui é sobre serviço mútuo. Serviço mútuo. Antes de falar que a mulher deve se sujeitar ao homem, Paulo diz que todos nós nos sujeitamos uns aos outros. O que Paulo quis dizer? Era só o princípio para todos os arranjos que ele iria falar logo a seguir? Ou talvez que, num certo aspecto, todos nós nos submetemos o tempo todo uns aos outros e assim deveríamos fazer. Por exemplo, um pastor não deveria ouvir a crítica de uma irmã que disse a ele: pastor, o senhor foi infeliz ali naquela fala. Você não teve tato suficiente, foi infeliz. Não deveria? Ele é uma espécie de Deus? Ou ele não deveria, ou ele deveria sim, ouvir e falar: essa é uma boa fala, eu estou errado. Eu estou errado. Um pai não deveria, se ele realmente achar: eu errei. Eu errei com os meus filhos. Ali eu me excedi. Ali ele fez ele retrucou. Não, retrucou, a palavra é ruim, né? Da ideia de rebeldia. Ele disse algo que me pareceu um argumento correto, mostrando o meu pecado. Não devemos aí pedir desculpa? Ora, essa é a única qualidade que Jesus não tem e que nós temos. Eu errei. Ele nunca disse isso. Perdoe-me. Esse é um tipo de virtude que Jesus não tem. Ele nunca errou. Mas é uma virtude que nós precisamos ter. Você tem, então, em primeiro lugar, essa sujeição universal. Verso 21. Sujeitai-vos uns aos outros. Depois, Paulo vai falando, então, de todos esses arranjos de sujeição. Marido e mulher, pai e filho, servos e senhores. Por que ele começa com as mulheres? Talvez seja porque você, irmã, é o modelo para os seus filhos de submissão. Os seus filhos vão aprender com você o que é ser alguém submisso, humilde e quebrantado. Com você. Homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de nosso Senhor. Mas são diferentes. E ambos compartilham de inúmeras virtudes, mas há alguns elementos que destoam mais e retratam aspectos distintos de nosso Senhor Jesus, de nosso Deus. Liderança, mas também submissão, que é o caso da mulher imitando Jesus Cristo. 30 anos de Jesus. Em livros apócrifos, se ouvem inúmeras histórias do que Jesus havia feito aos 12, 13 anos, ressuscitado talvez um pardal, e por aí vai. Apócrifos, não cremos. O que é suficiente para nós está na Bíblia. 30 anos. Só um evento é narrado sobre Jesus. Só um. O dia que ele é submisso à sua mãe. 30 anos. 30 anos resumidos em apenas uma frase. Em tudo lhes era submisso. Não, mas isso é por conta do pecado. E óbvio que era. Ele só submeteu a Maria por conta disso. Mas você se lembra que ele vai dizendo: minha comida é satisfazer a vontade daquele que me enviou. Lembra que lá no jardim de Getsêmani ele disse:
Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, faça a tua vontade. Eu me submeto. Faça a tua vontade, não a minha. O cristão é alguém que carrega uma cruz. É alguém que não tem vida própria, vontade própria. Ele segue seu Senhor. Abraão, durante décadas espera por um filho. O milagre acontece. E Deus diz para Abraão: agora, Abraão, que você esperou tanto por um filho, eu semeei tanto essa ideia, esse sonho no seu coração, agora eu quero que você o leve e você o imole e me dê seu filho em sacrifício. Todo mundo aqui tem filho, gente. Todo mundo aqui tem filho. Imagine essa cena. É você pegando o seu filho e colocando-o diante de Deus. Será que Abraão entendia o que estava acontecendo ali? Deus o tempo todo fala: Abraão, eu vou lhe dar um filho, eu vou lhe dar um filho, eu vou lhe dar um filho. Aí agora Deus vem e fala: Abraão, eu quero o seu filho. Diz o texto em Hebreus que Abraão foi pela fé. E crendo que Deus era poderoso para ressuscitar o menino. Mas o que importa aqui é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a base da nossa obediência. É a confiança em Deus. É a crença de que Deus é o nosso Senhor absoluto, Ele é justo, Ele é perfeito, e nós inúmeras vezes podemos não entender os seus caminhos. Mas se tivermos certeza que é ordem dEle, como Deus havia dado ordem a Abraão, se entendermos que é a ordem dEle, ainda que não compreendemos o porquê dessa ordem, o crente já se satisfaz. Já se satisfaz. Ímpios, diante de uma ordem, questionam. Uma ordem divina. Eu vou me beneficiar? O que isso quer dizer? Cristãos só fazem uma pergunta. Deus disse? Deus disse? Foi exatamente isso que Deus disse? É só essa pergunta. Foi isso que ele afirmou? Eu estou entendendo corretamente o que ele disse? Eu interpretei a ordem dele? Posso não entender por que a ordem, mas a ordem é esta? O cristão se satisfaz. Não apenas a mulher. O homem, o menino, o senhor, todos nós, no final das contas, nos submetemos ao nosso Senhor. E vemos as pessoas apenas como instrumentos de autoridade, que Deus usa inúmeras vezes para nos quebrantar, às vezes para nos disciplinar. Mas é assim que nós vemos. Sempre vemos tudo debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Sempre. Essa é a perspectiva cristã. É assim que o cristão é retratado, por meio de um símbolo, cruz, de alguém que carrega uma cruz. E aquele homem daquela época entendia muito bem. É óbvio, a gente também sabe hoje o significado, mas não com aquela profundidade que aquele judeu, ao ouvir Jesus, que via o criminoso carregando a cruz em público, entendendo que, olha, aquele homem, ele está completamente morto. O destino dele é final, acabou, não tem mais nada, não resta mais nada para ele. É esta figura de morte mesmo, de morte para os nossos desejos, nossos sonhos, nossas próprias vontades, de submissão total àquilo que é o que Deus quer de nós. Essa é a perspectiva cristã. Essa é a perspectiva cristã. E antes que alguém diga, os apóstolos fizeram isso porque eles queriam subjugar. Vocês acham que os apóstolos não tinham filhos? Filhas? Eu tenho 3. Se eu acreditasse que isso fosse ruim, eu iria querer que minhas filhas se colocassem debaixo de uma opressão e de uma desgraça? Faria sentido? Os apóstolos também tinham filhas. Não, os apóstolos tinham uma ideia bem diferente de nossa geração, que vê a rebeldia, o desrespeito, como sinônimo de inteligência e libertação, de evolução.
Não é assim. Não é assim que nós cristãos somos. O nosso símbolo é um homem humilhado e quebrantado, seguindo o caminho que Deus traçou para ele. Em época de coaches de realize seus sonhos, o cristão é um homem que diz: faz a tua vontade, não a minha. Conduz-me por onde o Senhor quiser. Leve-me por todos os caminhos que o Senhor quiser me conduzir. É sempre, obviamente, pela fé. A confiança plena de que Deus é soberano sobre todos, inclusive sobre nossas autoridades. Inclusive sobre nossos pais, cônjuges. Ele é soberano. Não há autoridade que não proceda de Deus. Todas as autoridades, as funções de autoridades foram estabelecidas por Deus. E até os malignos que lá estão, por algum motivo, estão ali porque Deus quis. Porque Deus quis. Isso não significa que os homens de Deus não os confrontem. Como, por exemplo, as mulheres em caso de adultério. Elas não aceitam, elas podem falar: não, isso aqui está errado. A permissão bíblica de que haja divórcio em caso de adultério. Ela pode continuar e perdoar se quiser. Acreditamos que na maioria dos casos é o melhor. Mas a mulher não foi colocada numa situação, como na minha opinião é a situação daqueles que creem que ela não pode separar em hipótese alguma. Para mim isso é como dar um atestado para alguém: olha, você vai poder pintar e bordar, não importa o que faça, você vai ficar aqui. Não, isso não me parece proteção ao inocente. Não me parece, não me parece. E na Bíblia ele seria morto, o adúltero. Seria morto. Seria morto. Então, em toda a Escritura, diferentemente do que se ouve nos movimentos feministas, a perspectiva cristã é sempre de proteção, não apenas às mulheres, mas ao homem. Todas as leis foram feitas para o bem do homem, disse Jesus. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, disse Jesus. Os mandamentos, eles foram feitos para a proteção humana. É um Deus amoroso, pensando no melhor arranjo, e pensou no melhor arranjo para o seu povo. Homens servem a Deus liderando. Mulheres servem a Deus auxiliando. Vamos ficar de pé?